Olá amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 9 de novembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e nessa análise, que eu já peço, antes de começar a análise, você deixa um like, deixa um joinha, se ela for útil para você no decorrer dela em termos de aprendizado, em termos de leitura do mercado, enfim, de alguma forma, se for útil, deixa um like, um joinha, agradeço demais. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, de forma também gratuita, clica ali no botão inscreva-se, deixe o sino das notificações ativado para sempre ser lembrado quando tiver um conteúdo novo no canal e aproveite ao máximo o conteúdo já existente, principalmente na parte de aprendizado. Seguindo aqui para a análise de hoje, quais ativos que eu vou comentar com vocês? Além do Ibovespa e do índice mini dólar, todas essas ações aqui, ó. Então, no total aí de 15 ações serão comentadas. Se o ativo que você quer que seja comentado não está aqui nessa lista, aqui na parte de baixo desse vídeo, nos comentários desse vídeo, você pode escrever o que você deseja que a gente avalie, analise lá na próxima análise de fechamento do pregão da quinta-feira. E vamos falar então aqui agora dessa queda do Ibovespa, a sustentação do Ibovespa já para baixo da média móvel de 3 períodos. Vamos falar mais a respeito já, após aqui, como fala o Faustão, os reclames do Plim Plim. Na realidade é a nossa vinheta aqui, eu vou rodar ela agora e você já aproveita para deixar o like, o joinha. Agradeço demais por sua audiência e sua colaboração aqui de forma gratuita de impulsionar o nosso conteúdo para outros investidores. Então vamos lá, deixa eu tirar aqui só a questão dos ativos da lista, que eu vou comentar. Já estava até com saudade aqui da análise de fechamento pregão, o último foi na sexta-feira, o Kaique fez as duas últimas, viajei para Uberlândia para fazer uma apresentação por lá, foi muito boa por sinal, mas estamos aqui de volta, o maior prazer aqui para apresentar essa análise de fechamento para vocês, fazer uma avaliação geral do mercado. O que nós temos aqui, no pregão de hoje, uma queda de 2,33%. Isso traz o quê? A gente já tem um cenário de indefinição no Ibovespa. E em termos de tendência, né? Tendência indefinida, porque topo mais baixo que o topo anterior, e esse fundo aqui, se eu juntar com essa mínima aqui, a gente já está tendo a perda dessa região. Mas o sinal um pouco mais relevante para baixo seria a perda dessa região aqui. E se olharmos para o gráfico semanal, ó, queda de 3,98%, está em cima dessa zona aqui de suporte. Média, mais toda essa região aqui que era uma resistência, junto com esse topo, e não conseguiu ir para cima dessa região, não conseguiu ir para cima em termos de resistência, e agora pode funcionar como suporte. É como se a gente tivesse um piso aqui, um teto, que virou agora um piso, né? Uma mudança de um andar. Ibovespa para baixo da média, principalmente para baixo da mínima desse grande candle de alta aqui, 112, vou botar 112 mil pontos, abaixo de 112 mil pontos já começa a trazer um viés um pouquinho mais negativo, de perda de força na tendência de alta de curto a médio prazo vista pelo gráfico semanal. Então, no diário, o que seria interessante acontecer? Desacelerar o movimento de queda e gerar aqui um sinal de alta em cima dessa zona de suporte de dois fundos anteriores, suporte que vai de 112.763 até um patamar de 111.631. Seguindo para os futuros, no mini índice, o dia de hoje de queda, gráfico aí de 60 minutos, ficou aqui uma boa parte do dia enrolado, mas depois aqui que bateu na média, não conseguiu voltar para cima do gap de baixa e acelerou o movimento de baixa, trazendo boas oportunidades aí, principalmente no período da tarde. Para o próximo pregão, a partir de 8h45 estaremos aqui ao vivo. Estarei aqui ao vivo com vocês a partir de 8h45 nesta quinta-feira. Dá para perceber que perdemos aqui, o índice perdeu 3 fundos anteriores. Então, ou seja, abriu subindo, dá para superando a máxima dessa última hora, dessa meia hora final de pregão, dá para se buscar a posição de compra, dá para avaliar justamente compra tentando pegar um repique de alta, mas sabendo que vai ter nível de resistência logo pela frente, próximo 115.315 e o ponto um pouco mais alto de resistência 115.830. Por outro lado, se continuar o movimento para baixo, ainda olharemos um pouco mais para buscar a operação na ponta vendedora, preferencialmente por topo descendente, gráfico de 10, de 5 ou até mesmo de 2 minutos,
Então acompanhe de perto qualquer mudança que tiver nesse fechamento, esses últimos 25 minutos aqui de pregão. A gente já vai atualizar amanhã a partir das 8h45 para vocês, para acompanhar a abertura junto a partir das 9 horas. Dólar, da mesma forma, o dólar está dentro do movimento de subida. Lembrando que eu até comentei aqui, teve alguém que tinha me perguntado, que eu acho que foi no ao vivo, acho que eu não sei se foi o Leandro que perguntou, sobre esse engolfo de baixa, se quer um engolfo de baixa gráfico semanal. Eu falo assim, beleza, até é algo semelhante a um engolfo de baixa, mas eu não vejo uma relevância nele tão grande. Por que não vi uma relevância tão grande? Porque para mim o movimento de baixa já é desde esse ponto aqui, ó. Então a gente já tinha basicamente 5 semanas. Caiu mais do que subiu em 5 semanas, beleza? Então ainda um pouquinho mais forte para baixo, mas não era algo tão relevante como iniciar um movimento de queda com um engolfo desse de baixo. Do que temos aqui no gráfico diário? Um viés ainda mais de baixa, está chegando ali na média, um lugar onde pode bater e gerar um topo descendente e continuar caindo. E é isso que a gente vai ficar atento pelo gráfico intraday. Gráfico 60 minutos, o que temos aqui é o quê? Lateralizou, tentou subir, bateu aqui, volta a subir, enfim, por enquanto apontando mais para cima com resistência aqui na casa dos 233. Abriu subindo, vamos olhar um pouco mais para a compra, olhando para essa resistência 233, seguida de 242,5. Aí o ponto mais alto mesmo vai ficar lá no 270. Abriu subindo, bateu nessa região, gerou topo, vamos focar em venda. Ou abriu caindo, voltando aqui para baixo dessa região aqui, dessa região das médias, ou seja, um patamar primeiro de 198 e depois das médias 190, voltou para baixo dessa região, foco maior em buscar a operação de venda. Ficar atento justamente se o dólar não vai gerar no gráfico diário um topo descendente, que seria bate lá na média e gera algum movimento aqui forte para baixo, perdendo essas mínimas aqui, esses dois fundos anteriores no gráfico 60 minutos. Mas de maneira geral, o pregão está acabando com um viés um pouquinho mais aí para cima. Então a abertura do próximo pregão vai ser relevante para a gente definir aí um direcionamento das primeiras operações na primeira hora de pregão. Estaremos juntos a partir de 8h45. Deixa agendado aí. Me encontre aí às 8h45 desta quinta-feira. Petrobras. Terminou o pregão de hoje, na realidade ainda está saindo leilão de fechamento, queda de 1,65%. Veio aqui para quem comprou um fundo descendente, que é contra a tendência, superou a máxima da esquina anterior, risco maior, acionou stop no mesmo pregão. Então, ativo com essa sinalização aumenta a probabilidade de continuar caindo. E aí, continuar caindo, a gente está falando da Petro buscar uma região primeiramente na faixa ali, já está batendo, né, dos 26,64, que é essa região aqui de topo anterior, mas apontando um pouquinho mais aqui para baixo, que seria uma região por volta dos 25,56. Se olhar um gráfico mensal, a média está lá na faixa dos R$25. Para quem lembra do post que eu fiz no meu Instagram, falando da queda da Petrobras, enquanto a bolsa subia, a Petro estava caindo, e falando que eu tinha tirado ela dentro da carteira DV Perspectiva, falando o quê? Que nesse momento, não que ela iria cair necessariamente, mas era porque aumentou a probabilidade dela ter algum processo de correção, movimento lateral ou movimento de baixa, reduzindo assim a expectativa de subida desse ativo, pensando ali no curto a médio prazo. Mas que me chamaria novamente a atenção para avaliar a possibilidade de entrada pensando no prazo maior se ela voltasse para próximo dos R$25. Então, antes disso, não pensaria muito em operações na ponta compradora, ficaria um pouco mais voltado inclusive para venda, se ela subir antes dos R$25 e gerar topo descendente. Foco maior, ou seja, para baixo dos R$29, foco maior seria buscar a operação de venda. Seguindo para Vale 3, a gente tem a Vale 3 aqui dentro de um viés mais positivo, que ela conseguiu superar a máxima desse topo anterior, 74,85, e gerando sinal de fundo lá no gráfico semanal, só que entre as médias, brigando ali entre as médias. Então, de maneira geral, o que eu ficaria atento na Vale 3 seria o quê? Ela enrolar aqui assim, ó, os próximos pregões, enquanto a bolsa vai caindo, e depois gerar um pivô de alta, compra no papel. Então, ficaria um pouquinho mais atento para a operação de compra, só não encaixa a compra aqui agora para mim. Quem está comprado tem a opção de colocar o stop abaixo da mínima do pregão de hoje, em R$ 72,49. Depois disso, a MER3 caiu hoje 8,44% e bateu no objetivo da nossa venda aqui nesse candle de forte de baixa. Então, a venda foi alcançada justamente na zona de suporte, ou seja, o objetivo na realidade foi alcançado. Zona de suporte por volta dos 13,81. Colocando aqui para vocês o resultado dessa operação, foi de um ganho de 10,78% nessa operação, proporcionando aqui um crescimento de 0,75% do capital total, visto que a gente alocou 7% do capital total em cima dessa operação de venda em AMER3. Então lembre-se,
É possível também você ganhar com o preço de um determinado ativo caindo, usando aí as operações na ponta vendedora. Seguindo aqui para falar de outros papéis, passamos aqui uma compra em GMAT 3. Aqui ela estava batendo ali na média, ali na faixa 706, 707, enfim, passamos uma compra no ativo, fechamento mesmo no pregão de hoje, e tentando pegar um próximo movimento de subida. Ou seja, depois desse grande arrancada aqui para cima, a nossa expectativa é de que desse papel parar de cair por aqui e gerar um sinal de alta. Tá? Se cair, nosso stop está aqui mais para baixo, tá? Ou seja, mais para baixo aqui dessa região. Então, se cair mais, a gente ainda vai aguardar aqui por alguma sinalização de alta para fazer qualquer tipo de mudança de stop dessa operação. Mas a expectativa é de poder ter algo para cima. Se continuar caindo, superar a máxima anterior, é outra forma de buscar uma compra nesse papel de swing trade, a favor de uma tendência de alta não só do gráfico diário, mas também do gráfico semanal. BRFS 3, ação que a gente está na ponta vendedora, seguimos na ponta vendedora, nenhuma mudança, caiu hoje 0,99, então expectativa de poder ter algo mais para baixo. Seguimos na venda em cima de Brasil Foods. Banco do Brasil, também temos uma posição de venda em aberto, caiu 2,65%, ameaçou aqui um fundo, chance também de vir mais para baixo. Os dois ativos já trazem uma oportunidade, por já ser o terceiro candle do movimento, de trazer um stop para cima da máxima do pregão de hoje. Por exemplo, em BBS 3 poderia colocar na faixa dos 38,57 e em BRFS 3 poderia trabalhar na faixa dos 12,50. Se a gente fizer essa alteração do stop, você vai receber a notificação aí no aplicativo DV Invest, na palma da sua mão vai receber lá a notificação, ó, stop reposicionado, enfim, qual o valor do stop que foi reposicionado e, enfim, acompanhe de perto todas as recomendações. GMAT 3, você quer saber o ponto de entrada, stop, objetivo, quanto a gente está buscando de objetivo, qual o percentual do capital total a alocar? Aqui dentro do aplicativo DV Invest você pode acessar pelo iOS, pelo Android e também pelo seu navegador app.dvinvest.com.br. Seguindo aqui para falar de BBDC4. Que beleza, como diria o Milton Leite, que fase. R$17,38% de queda no pregão de hoje. Gapzão de baixa. Pulando ali toda a zona de suporte que existia, rompendo tudo para baixo. Bagunçou geral aqui o trem, ó. Perda de todos os fundos anteriores. Maior probabilidade de buscar essa região de suporte na casa dos R$14,92. Enfim, Dalton, não é uma oportunidade de entrar comprando? Pode até ser, mas se assim for para arriscar, para tiro curto, né? Se for para arriscar algo, eu aguardaria um teste da região dos R$14,92 a R$14,75 e algum sinalzinho de alta, algum sinal de enfraquecimento da queda do gráfico diário. Era isso que eu aguardaria para buscar alguma entrada. Ou até buscar um valor mais abaixo aqui, outro nível de suporte lá de 2020, que foi da época da pandemia, lá nos R$14,44, R$14,45. Enfim, seria isso aí para BBDC4. Tá? Então não vejo aí a alternativa já de entrar comprando de cara. Normalmente quando você tem esses gaps grandes e com queda muito acentuada, geralmente eu dou um tempo maior para abrir alguma posição no ativo. E se for para dar um tiro curto de compra, busco algum suporte importante no prazo mais longo para ver se minimizo a chance de, ou maximizo na realidade a chance de poder gerar alguma relação risco-retorno aí para cima, sem exigir muito em termos de tempo ou em termos de objetivo, a questão da realização de um lucro num movimento de subida. Então, Bradesco muito mal, tendência de baixa, alinhada de novo totalmente para baixo, gráfico diário, semanal com essa queda aqui, porque como ela retoma os últimos fundos, perde os últimos fundos de uma tendência de baixa, então ela retoma tecnicamente essa tendência de baixa. Seguindo então, depois de Bradesco, vamos falar de Magazine Luiza. MGLU3, queda hoje de 3,46%. Depois desse bom movimento de subida, me chama a atenção para olhar para a compra nos próximos pregões, se ela gerar ali sinal de fundo ascendente. Lembrando, se a gente identificar a oportunidade de compra, você vai receber aqui também essa notificação de entrada, assim como aconteceu da GMAT 3, você vai receber aqui dentro do aplicativo DV Invest. Os em Minas, lembrando que MGLU3 está dentro de um viés de alta, ela começa a complicar esse viés e continuar a queda aqui, inclusive voltando para baixo da média do gráfico semanal, voltando para baixo dos 4,26 ali, já não seria algo tão bom. Os em Minas,
Os Minas, entre as médias, é uma região que eu prefiro ficar de fora. Então, de maneira geral, os Minas eu ficaria mais atento para compra acima dos R$ 8. Por que ficar de fora? Primeiro porque só de semanal batendo ali na média. Eu já fez isso aqui anteriormente, não como costumamos dizer, não deu bom, né? Deu ruim para quem estava comprado. E novamente está aqui, então ainda eu aguardaria por algo mais aqui em termos de romper ou um pivô de alta, ou ficar um pouquinho mais enrolado aqui, para depois gerar algum novo sinal de alta. Enfim, aguardaria mais algo aqui para buscar alguma entrada na ponto comprador em Uzi Minas. Ainda não me atende nesse momento para entrada. Para quem gerou algum tipo de compra, tem a opção de colocar um stop mais curto em R$ 7,52. MRFG3, ativo que está dentro de uma tendência de alta de curto prazo, mas assim como a Uzi Minas, brigando ali em cima da média do semanal e dessa região aqui de fundo anterior. Está num momento importante esse ativo. E entre as médias do gráfico diário. Por isso que eu falo, um momento importante, que é o semanal lá batendo na média e o diário acima da média móvel de 13. Então, qual seria a estratégia? Um pivô de alta. Se romper essa máxima aqui. É a alternativa de compra se romper 11,82 em cima de uma Frig. CL3, ação dentro de um cenário mais travado aqui no gráfico diário, quase que dentro de uma tendência de baixa, se oscilar aí para baixo dos 5,33. Semanal em cima da média. Não vejo uma compra de imediata nessa ação. A não sei que ela venha aqui, ó, fique mais uns 2 candles aqui mais fraquinhos, mesmo faça isso aqui, para tentar arriscar alguma compra aqui com stop aqui, tentando pegar um movimento que retorne para a congestão dos topos anteriores, para a resistência dos topos anteriores, para essa congestão aqui, ó, essa lateralização do preço com a volatilidade, né, com um range maior de preço. Então seria a alternativa de tentar pegar algo ali para a região dos 5,95 até os R$6, número redondo. Mas por enquanto não faria nada em termos de entrada, tá, para compra. IP3, ação que gerou um sinal de fundo, não me agrada muito, porque para mim está dentro de uma correção que tende a buscar ali a média de 13 períodos. Então não me agrada ainda muito. De qualquer forma, se alguém tiver comprado, fez essa entrada a favor da tendência de alta do papel, que deu uma certa enfraquecida aqui, depois desse grande candle de alta, ela, que rompe topo anterior, ela não dá sequência, pelo contrário, ela volta para baixo, ainda perde a mínima do candle que voltou para baixo, depois perde a mínima do candle que fez o pivô de alta. Então são indícios de fraqueza da tendência, indícios de fraqueza por parte dos compradores. E para subir também, enfim, ainda não vejo a entrada, mas quem tiver comprado, deixa o stop em 47,51, estaria de bom tamanho. Tá? Mas é um ativo aí que eu monitoro, principalmente no gráfico semanal, um recuozinho maior ali, fundo ascendente, seria uma boa entrada de position trade, visto que é um papel em tendência de alta em todos os prazos operacionais. Taesa, TAE11, ruim o cenário gráfico, ó, porque olha só, volta para baixo da média, que era um piso, que era um suporte, virou um teto, virou uma resistência, junto com a média, então por enquanto, chance maior de escorregar para essa região aqui em torno dos R$38 a R$37,60. Então não vejo entrada, gráfico diário totalmente bagunçado, ativo que eu bato o olho, vou para o próximo. Porque tem vários ativos na nossa bolsa, a gente não precisa ficar preso a ativos que não trazem uma expectativa. Fica difícil, inclusive, a leitura gráfica do papel, no sentido de quem está mais forte, compradores ou vendedores. Então, prefiro ir para outro papel um pouco mais limpo. PSSA3, gerou um sinalzinho de fundo aqui, mas eu, no meu caso, não executei ainda essa entrada, porque para mim a correção foi curta em relação a todo esse movimento de subida. Seria interessante acontecer o quê? Uma correção um pouquinho maior, vem aqui mais 1 a 2 candles aqui, aí gera um sinal de alta, ou lá para início da próxima semana, que a gente está falando aqui de quinta e sexta-feira, na próxima semana gera um sinal de alta, seria muito bem-vindo se isso acontecesse. Seria, vamos dizer assim, um desenho mais interessante para abrir uma compra em PSSA3. Mas é um ativo que parecido com a GMAT 3, né? Ativo que chama atenção, se aproximar um pouquinho mais da média, chama atenção para buscar uma compra. Pode ser que ela comece a subir a partir daqui. Quem abriu compra tem a opção pelo menos de jogar um stop mais curto aqui abaixo da mínima desse martelo, desse padrão de reversão dos candles, ficando ali na faixa dos R$ 23,62. E aqui vem aquele ativo da careta, né, do IRBR3. Enfim, aquele papel que quem tem ele em carteira ainda é aquela esperança, né, aquela aposta, ou está querendo comprar esse ativo, aquela aposta que realmente não recomendo, porque, como eu disse, tem vários outros ativos interessantes na bolsa. Mas, enfim, foi solicitado nos comentários de ontem uma análise de RBR3
Então tá aqui a análise de BR3, ativo continua dentro da tendência de baixa do gráfico diário. Gerou um sinal de fundo no semanal para ter uma chance de ter um repique de alta, mas ainda não gerou esse repique. Se alguém quer comprar esse ativo, quer arriscar uma operação de compra nesse ativo, seja amanhã ou nos próximos pregões, compra a superação da máxima no pregão anterior. Ou seja, um sinal de fundo ascendente. Isso tem que acontecer acima desse fundo. Então, ou seja, se ela vier aqui, faz isso e gera algo aqui assim, ó, tá, eu quero arriscar no papel, vai que ele ganha força para cima de R$1 novamente, que aqui é um teto, ali, uma zona de resistência em torno de R$1. Então seria essa forma. Quanto mais aqui para baixo, melhor para afastar do R$1 o ponto de entrada. Então esse seria o desenho basicamente de entrada, ou aqui na superação da máxima do pregão de hoje, em 0,94, mas colocando o stop abaixo da mínima do fundo. Então se aqui ó, você entrou comprando, bota o stop abaixo dessa mínima. Caiu um pouquinho mais aqui, veio aqui um pouquinho mais para baixo, gerou aqui um sinal de alta, você entrou comprando aqui, bota o stop aqui logo abaixo da mínima do fundo. Beleza? Então seria isso, mas de maneira geral, quem está pensando no prazo mais longo nesse ativo, tem ativos melhores. Deem valor ao capital de vocês. É isso, meus amigos. Muito obrigado por sua presença aqui diária e pelo privilégio de contar aqui, de poder contar com sua presença aqui dentro do nosso canal. Deixa o like, deixa o joinha, compartilhe. Agradeço demais. Uma ótima noite, um bom descanso e até o pregão desta quinta-feira. Até mais.